O negócio é o seguinte, prazer estar com vocês mais uma vez, bom dia, boa tarde, boa noite, eu não sei que hora que você está acessando o nosso podcast, aqui com vocês Daniel Tonzar mais uma vez para a gente dar continuidade aos nossos encontros, às nossas entrevistas ou melhor, os nossos bate-papos. Então a gente quer continuar levando conteúdo muito significativo, relevante, um projeto da Ball & Co que você está ainda conhecendo, uma nova estrutura, né? Daqui a pouco nós conversamos um pouquinho a respeito, mas mais uma vez um privilégio, a gente está começando o programa. O negócio é o seguinte, lembrando sempre que a tendência é trazer um conhecimento multidisciplinar e a gente poder incrementar cada vez mais a nossa capacidade de conhecimento, visando ampliar os nossos negócios e, por que não dizer, preparar melhor as nossas equipes. Enfim, a gente vai conversar muito hoje e com um convidado para lá de especial, né? Vocês ainda não estão enxergando ele aqui, mas meu amigo, doutor, professor, enfim, daqui a pouco eu te apresento, meu parceiro de negócios também aqui no Negócio é o Seguinte. Eu quero reforçar você que ainda não conhece o nosso programa, não só que fique conosco até o final ou olhe os nossos flashes, né? E também curta, né? Eu não sou muito dessa área do digital, mas antes que meu amigo Bruno Tso brigue comigo aqui, então aí se inscreva no nosso canal, se for o caso, curta a nossa página, curta esse podcast que eu tenho certeza que vai auxiliar e muito e transformar o seu negócio aí do outro lado. E para você que é um colaborador, que é um gestor, enfim, fique conosco para entender um pouco mais desse tema, professor, antes de chegar em você, que é saúde corporativa, saúde nos negócios ou saúde e produtividade, um dos segredos ou um dos pilares para que a gente tenha êxito aí no nosso universo empresarial, né? Então, mais uma vez, muito bom dia, boa tarde, boa noite. E eu já quero apresentar o nosso convidado de hoje para a gente ser mais objetivo nesse início do negócio. É o seguinte, que é o professor doutor ou doutorando, eu vou deixar você explicar, Everton Cirilo, meu amigo pessoal, tenho o privilégio de falar assim. A sua formação, eu vou conversar um pouquinho aqui, professor, contigo, mas vamos ler um pouquinho aqui desse, eu não sei se vai caber aqui seu currículo, como é que eu faço? Formação acadêmica é doutorando, praticamente doutor já, você vai explicar, na Universidade Lusófona de Portugal, né? Mestre em Educação Física, pós-graduado em Treinamento Desportivo e graduado em Educação Física pela Universidade Estadual de Londrina, mas já aí com uma expansão aí de estudos dentro do Brasil e fora dele. Então também empresário, docente, tanto de graduação com experiência em pós-graduação, né? Tem uma empresa na área de ginástica laboral, ergonomia e também eventos, né? Eventos corporativos aí na área de saúde. Eu costumo brincar que é saúde corporativa, uma empresa de quase 15 anos de mercado, já teve atuação aí, eu vou falar, por exemplo, né, atuação direta aí com preparação física e fisiologia no Benfica, em Portugal, me corrija se eu estiver enganado, um dos maiores clubes hoje da Europa e o maior do país em questão, quando a gente fala de Portugal. Também tem a experiência em gestão esportiva através da própria Fisivita, trabalhou na Fundação de Esportes de Londrina, no SESC Senat, também coordenando essa área de esportes. Atua diretamente com ginástica laboral em grandes organizações, não só em Londrina como região. Também tem uma larga experiência aí como nesse detalhe aí de academia, personal trainer, na orientação de outros, né, profissionais dessa área. Então, muito bem-vindo ao Negócio é o Seguinte. E agora, membro da Ball & Co, professor Everton Cirilo, a palavra está contigo. Obrigado, é um prazer estar com vocês aqui e agora nessa importante fusão, né, que a Fisivita, que a nossa empresa está fazendo, ou seja, está buscando o crescimento, né? Então, sem dúvida, é um prazer estar com vocês aqui, Brunão, né? Sem dúvida, eu creio que nós vamos alcançar muitos bons resultados para nós, né, para a Ball & Co e para os clientes que nós vamos fazer as nossas intervenções, né? Bacana. Antes de chamar o Bruno, deixa eu tirar uma dúvida. Eu coloquei aqui professor doutor ou doutorando Everton Cirilo. Explica para nós isso, só para a gente entender qual é a sua titulação aí. Bom, eu fiz a minha graduação, minha especialização e o mestrado, todos na Universidade Estadual de Londrina, né? E para o doutorado eu tive interesse em buscar uma formação, escutar novas informações de profissionais diferentes em um outro país, né? Então eu me matriculei no doutorado, né, da Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias. Essa universidade ela fica em Lisboa, né, Portugal, e tive a honra de morar por um tempo lá para praticamente concluir esse doutorado, né? Então, na verdade, eu ainda não sou doutor, sou um quase doutor. Por quê? Porque a tese eu já entreguei, né? Então, que é uma parte muito difícil de se fazer.
né? Então lá eu tinha que fazer 3 artigos, tinha que publicar esses artigos em revistas internacionais, né? E graças a Deus, sob a orientação do professor Felipe Casanova, que é o meu orientador, me ajudou bastante. Então esses artigos já estão publicados já. Então eu chego para a defesa, que provavelmente vai ser agora em janeiro de 2024. Essa é a expectativa que nós temos, né, pelo menos. E então a gente chega já para defender essa tese com os artigos, né, publicados. Então eu estive em Portugal nesse tempo aí faz 2 meses que eu voltei de Portugal, né? E lá em Portugal eu vivi diversas experiências fantásticas, onde eu tive a honra de pertencer ao departamento de performance humana, né, do Benfica, né, do maior clube de futebol de Portugal. Tanto que o grito da torcida é o maior de Portugal, né? Então eu tive a honra de viver essa experiência lá. Tive contato com profissionais de excelência, né? E o setor que eu trabalhava, né, a modalidade que eu trabalhava era na preparação física do futebol feminino. Então eu fui preparador físico do sub-15, sub-17, né? E eu auxiliava o meu colega e supervisor Paulo Carvalho no profissional B, né? Então foi uma experiência fantástica com aquelas pessoas, né, crescimento profissional, e que sem dúvida ele se soma essa experiência não só para atuar com o futebol, mas você vê formas de pegar aquele conhecimento e implementar nos negócios, na empresa, na vida pessoal, né, na família, ou seja, tanto que a gente vê tantas pessoas, né, tantos profissionais do esporte atuando nesse meio de palestras, motivação, né, e compartilhando seus conhecimentos para as organizações, né. Então eu vivi essa experiência fantástica lá em Portugal. Além disso, tive a oportunidade de trabalhar em 2 academias lá, uma como personal trainer, né, que é a Academia Solinka, que lá eles chamam de ginásio, não é academia, né. Então é uma das maiores redes de ginásios de Portugal também. E também uma outra rede de academias lá, de ginásios, que chama Fitness Hut, que eu também fui gym support lá. E também é uma das maiores redes de academia, mas com foco em low cost. Solinka já é um foco mais pessoal da grana, vamos dizer assim. E Fitness Hut já é um low cost, que também é uma grande rede lá. Então foi uma experiência fantástica, né? Bacana. Além disso, que eu destaco aqui, eu fui professor também universitário, né, na Universidade Estadual de Londrina, que é a universidade que eu me formei, no mestrado, na especialização e na graduação. Fui professor das disciplinas de futebol, futsal lá também. Tive a honra de trabalhar com excelentes profissionais, né, sempre aprendendo. Coordenador de esportes do SESC Senat, como você mencionou, né, tive essa grande experiência aí por quase 10 anos lá. Então também uma coisa que eu falo assim, que profissionalmente falando eu não posso reclamar, é de ter buscado viver uma experiência dentro da educação física, do esporte. Eu não posso falar que eu não tive a oportunidade de atuar onde eu quis. Isso é uma coisa que essa pessoa que está na frente de vocês não pode reclamar, né? Então eu sou grato a todas as pessoas que contribuíram para que eu chegasse a viver essas experiências, e agora é pegar todas essas experiências e aplicar na Ball & Co junto com esses grandes profissionais aqui, né? Bacana, bacana. Rapaz, vai ser pesado o bate-papo aqui hoje. Então vamos lá, Bruno, boa tarde, cara. Para nós, boa tarde, né? Para quem está nos ouvindo, a gente não sabe o horário. Boa tarde a todos. Difícil, hein? Trouxemos um rapaz de peso, né? Internacional. Pedir licença, eu vou sair. Mas é com alegria que a gente traz um profissional dessa grandeza, né? Para somar com a Ball & Co, trazer o conhecimento dele, conhecimento internacional, também o conhecimento acadêmico, que é importante. E é só o início de uma trajetória bem próspera. Ô Bruno, aproveitando, vamos começar o nosso bate-papo. A gente vai ter aqui pelo menos aí 1 hora para a gente conversar sobre essa aplicação, né? Quando a gente fala aqui um dos segredos do desempenho empresarial, a gente vai trazer parte disso que você vivenciou no esporte para o mundo dos negócios, lembrando que você também é um empresário. Então acredito que vai ser um pouco mais dinâmico e a gente vai ter uma facilidade nesse sentido. Mas quando a gente observa não só o portfólio que ele colocou, né, e o peso disso aplicado aos negócios, eu já queria começar com você aí falando
sobre a questão do comportamento. A gente olha muito a questão do esporte e a gente, por exemplo, quando faz treinamento, quando a gente faz palestras, normalmente tem uma correlação, né? E cada vez mais isso vem se intensificando. Se você pega as multinacionais, normalmente tem muitos esportistas que são, sim, convidados. Eu já participei, né, ainda no meu tempo de multinacionais, de N palestras com alguns profissionais da área de esportes que tiveram destaque, enfim. Como é que você vê essa relação ou essa correlação, né, entrando agora no mundo dos negócios? Porque para nós é muito comum, mas quando a gente olha principalmente para o colaborador, não vou nem falar ainda para o gestor, como que você enxerga ele poder visualizar isso? A gente teve essa semana, por exemplo, uma palestra onde nós participamos diretamente com um ex-atleta de futebol e a gente vê como tem essa sinergia. O que você pode trazer para a gente começar esse bate-papo? Eu acredito que o esporte ele traz muita dinâmica pro colaborador. Por exemplo, a gente tem esse exemplo da palestra do Edson que a gente participou. Ele é muito focado, ele é muito direto nas ações que ele toma, não só na palestra, mas na preparação do evento, né? Então, eu acredito que o esporte venha trazer esse benefício da pessoa ser mais focada, mais dinâmica e principalmente tirar alguns receios que o trabalhador possa ter, de complexo de inferioridade. Eu vejo mesmo por mim, eu comecei um esporte já com 30 e poucos anos, que foi o jiu-jitsu, que transformou a minha forma de pensar, né? Porque eu era meio retraído, sempre joguei bola, mas a bola é coletiva, então se você erra, tem outro para te ajudar, tal, né? E o jiu-jitsu não. O jiu-jitsu é você contra o seu adversário. Então você tem que treinar, você tem que se dedicar, você tem que aprender as técnicas. Só depende de você. Então eu acho que o atleta tem isso. Ele traz para o mundo dos negócios isso. O ser dinâmico, pensar nele e pensar que ele precisa desenvolver algo em volta e que não pode parar. Que senão ele vai perder o jogo. Tem sentido, professor? Eu vou até estender um pouco a pergunta. Acho que o Bruno trouxe uma tônica no mínimo interessante para a gente conversar, porque ainda mais que a gente teve a palestra recente agora, né? E a gente tem uma nova palestra com esse amigo nosso, ex-atleta de futebol. Mas quando eu paro para olhar essa correlação com o esporte, eu vou tentar detalhar um pouco aqui. Mas eu queria que você trouxesse, por exemplo, você tem essa experiência diária. Você, como alguém inserido no esporte, né, trabalhou inclusive em um clube de grande expressão dentro do futebol e é empresário e coordenou essa empresa lá de Portugal, inclusive. Sim. Então, como é que você já enxerga, com as suas palavras mesmo, lembrando, quem está nos ouvindo, não tem nada combinado, nós não brifamos aqui antes de começar, a gente começa e as respostas já tem que sair. Se a pergunta for difícil, a bola vai quadrada e a gente tem que arredondar aqui. Como é que você vê isso? Porque é um dia a dia seu e, ao mesmo tempo, poucas vezes a gente para pensar sobre como isso muitas vezes dá suporte ou nos auxilia no dinamismo dos nossos negócios. Né? Sim. Bom, a cultura do esporte, ela tem uma manifestação na vida das pessoas, né? Pelo menos para aqueles que gostam, né? Muito intenso. Por quê? Porque o esporte, de alto desempenho nós estamos falando, né? O alto desempenho, ele tem uma exigência de treinabilidade, de dedicação, de disciplina, né? E que quando você pega essas variáveis, dedicação, disciplina, esforço, superação, e como você comentou, que tem o seu oponente, seja esporte coletivo ou individual, né? Bom, você, como é que eu posso dizer? Você tem que superar essa adversidade que está sobre a sua frente, né? Só que no mundo dos negócios é a mesma coisa. Se é o vendedor da padaria, ele tem que superar. Vai acordar cedo, né? Se é o empresário, se é o chefe de RH, se é o vendedor que tem que pegar a sua maletinha e sair para a rua, ele tem que ter disciplina, ele tem que superar a adversidade, inclusive quando levar um não, né? Vai tentar fechar um contrato, leva um não. Então, assim, toda a dificuldade de se trabalhar no esporte, de ser um atleta, vamos dizer assim, né? Que essas variáveis que eu comentei, por exemplo, isso se aplica nas outras profissões. Só que, logicamente, que o esporte ele tem uma intensidade física que envolve nesse sentido. Tem a abdicação de alguns costumes da sua vida, tipo, eu não posso ter contato, às vezes, com a minha família, porque eu estou treinando demais, eu estou viajando, né? E, logicamente, que várias vertentes que acontecem na vida esportiva, sem dúvida, são aplicadas no meio corporativo. Tanto que eu vejo
diversas empresas hoje, principalmente multinacionais aqui da nossa região, que não se falam mais de colaboradores da empresa. Eles chamam isso de time da empresa, para poder fazer essa ligação com o futebol, com o esporte, enfim, né? Então eu creio que a influência que o esporte tem na vida das pessoas, independente se é esporte individual, coletivo, né? Enfim, essa manifestação cultural que quase todos têm a apreciação sobre isso, né? Ela sem dúvida tem influência nos projetos empresariais, né? Não, se você pega esse exemplo que você deu, por exemplo, ficar longe, né, Bruno? Ficar longe de casa. Se tem alguém que passou por isso recentemente aqui é você, e eu passei, né? Por exemplo, você falou, tem viagens e tal. Poxa, eu passei por isso. Eu recebi, na época o vídeo era bem simples ainda, né? Não tinha essa tecnologia de hoje. Sim. Eu recebi aquele vídeo que dava para ver ainda, né, de maneira bem estranha, mas minha filha falando papai, cara, ou dando os primeiros passos. Isso acontece para quem, né, atua com viagens. Você, eu já passo a bola para você falar sobre isso. O Bruno, ele já tava, né? Mas enfim, mas você trouxe um ponto muito importante. Até a gente falou isso na palestra dessa semana que nós fizemos junto ao SESC Senac. A gente falou o seguinte, olha, a importância da disciplina. Então, por exemplo, nós que atuamos no aspecto consultivo, a gente fala muito sobre, tem um tripé que nós chamamos, que é a definição de processos, quando a gente pensa na consultoria comercial, né? Então a gente fala muito de processos comerciais, então se define aquilo que precisa ter como parâmetro em um determinado departamento, né? Então nós vamos departamentalizar a questão da gestão da empresa, e na área comercial a gente define quais são os processos da área comercial, né? Que são prioritários ou majoritários. Daí a gente vai para a parte de gestão, que a gente entra com o gerenciamento de rotina. Então aquilo que foi estabelecido, a gente vai acompanhar para que essa rotina de fato ocorra, e entra a questão que você falou de disciplina, né? Então eu tenho que ter um fluxo de cadência adequado e tenho que ter muita disciplina na execução para que as coisas de fato aconteçam, e eu acompanhando essa execução eu consigo aferir onde eu tenho algum determinado gargalo, onde eu tenho gaps, enfim, onde eu estou me sobressaindo, e por aí vai. E aí eu chego no terceiro pilar, que você comentou de treinabilidade, né? Então eu vou para capacitação contínua, eu preciso treinar a minha equipe em demasia. Então por aí a gente já vai começando a observar essa questão da importância de nós pensarmos no esporte muitas vezes como referência. Para mim, eu já falei isso aqui nos outros podcasts, eu vou repetir. Pensa o seguinte comigo, você que é dessa área, e agora como Bowen também, né? Sim. Então eu tenho, por exemplo, uma loja, uma empresa de calçados, eu costumo usar exemplo, de confecção, enfim. Eu tenho ponto comercial, eu tenho estoque, eu tenho gerente, eu tenho sistema, eu tenho jurídico, eu tenho contábil, eu tenho, enfim, né, uma série de situações que envolvem custos diretamente que fazem parte da minha operação. E aí eu não treino a minha equipe, por exemplo, na área comercial, a equipe de vendas ou de atendimento de alguma área, eu confio o principal ativo, ou que pelo menos deveria ser, que é o meu cliente, alguém do qual eu não estou treinando, eu não estou acompanhando a disciplina de execução naquilo que eu entendo como o meu padrão, e eu não estou definindo como são esses padrões. Então eu estou fazendo um caminho invertido do que eu falei antes. Processo, gestão e capacitação, se eu venho de baixo para cima, também dá para avaliar. Opa, eu tenho uma miopia aqui. E aí a gente começa a entender por que nós temos tantos gargalos, né? Então, para a gente ver, né, Bruno, passando a bola para você, como a gente consegue, através do esporte, trazer uma correlação. Porque sim, no esporte, ele não ocorre sem a questão da treinabilidade que o professor trouxe. Por que que no mundo dos negócios, ainda em quase em 2024, a gente insiste em dizer que treinamento pode ser ali, é um detalhe, eu faço quando der tempo, eu não consigo priorizar porque eu não paro a minha equipe, e por aí, cara, por que que isso acontece ainda na sua visão? A gente observa cada coisa também, né? Nesses ambientes de negócio, né? O empresário falando, eu não vou treinar o meu funcionário, o meu colaborador, o meu time, porque eles vão embora, eles vão para outro time, né? E aí a gente vê, mas como que pode? Se você não treina, você não tem resultado. E se você treina, ele vai embora porque talvez não tenha algo que atraia ele dentro desse time. Não, posso completar, né? Cara? Pode. Desculpa, eu não quero te atrapalhar, mas assim, eu não vou treinar porque ele pode sair. Tá, e se você não treinar e ele ficar? Né? Para pra pensar, eu não vou treinar porque ele vai embora. Tá, eu não treino e ele fica. E aí? Era isso mesmo que eu ia falar. Eu falei, e agora? Né? E no meio do esporte, como que funciona? Se você não treina, você não tem resultado. E como que e é uma dúvida minha, no ambiente do futebol, como que é essa dinâmica que o Daniel falou assim, de processos, gestão e treinamento? Porque a gente vê no ambiente, principalmente do futebol que a gente acompanha, o treinamento.
Mas como que é essa análise de desempenho do atleta? Ele tem uma pessoa, eu sei que tem agora, né, o pessoal do estudo do esporte que passa as informações para eles, mas isso ocorre mesmo no alto rendimento, tem um processo que ele tem que seguir daí de treinamento, como que é a dinâmica dentro disso, fazendo uma relação com os negócios empresariais? Bom, vou falar do Benfica, né, que é experiência fresquinha aí que eu acabei de vivenciar. Bom, é um clube muito bem organizado, né, setores muito bem definidos, né? Então eu era do setor de performance humana e ali é o setor onde é o setor dos preparadores físicos, né? Tinha o setor dos treinadores, que era o departamento técnico. Então era muito bem organizado, muito bem definido o cronograma, o planejamento, a periodização do treinamento naquela época. Que lá eles falam de época, aqui a gente chama de temporada, né? Então é muito bem definido os momentos onde vão ocorrer as avaliações, os testes, os retestes, né? Então é muito bem definido, muito bem organizado e muito obrigado ao atleta a cumprir aquilo. Porque tem punição, lá não tem conversa, tá? Chegou com o uniforme hoje para treinar, era para treinar com o uniforme vermelho, eu vim com cinza, tá fora do treino. Disciplina. E a disciplina, ela exige a organização daquele atleta, ele tem que prestar atenção, né? Então no nosso departamento, né, por 3, 4 momentos ao longo de uma temporada, nós fazíamos avaliações de força, de velocidade com essas atletas, e aqueles resultados, né, desses testes, eles servem para quê? Para nos dar direção se tem ocorrido evolução na preparação física, se aquele atleta ele está tendo uma alta fadiga naquele esforço, se está tendo alta fadiga em determinado esforço, por que está acontecendo? Eu só consigo ter uma decisão melhor se eu tenho informação. Uma coisa que eu falei muitas vezes para alunos meus dentro da universidade. Se um apartamento que custe R$1 milhão aparecesse para você para comprar por R$100 mil, o que você vai fazer para comprar? Você precisa coletar informações. Sim. Que informações que eu vou coletar? Eu vou ver lá na minha conta bancária se eu tenho R$100 mil para comprar por uma oportunidade, né? Eu não tenho, eu vou ver se eu tenho condição de conseguir um crédito para isso. Então, para eu tomar decisões, eu preciso ter informações. E no caso do esporte, muitas das informações são através das avaliações. E aí tinha um outro departamento lá, que era o departamento de análise de desempenho, que daí eles fazem mais análises táticas também, diariamente, treino após treino, coletam informações, e todas essas informações que são coletadas com nutricionistas, com os fisiologistas, né, que era o nosso caso, com os analistas de desempenho, com os médicos, fisioterapeutas, a gente abastece o treinador, que é o manager, que é quem vai tomar a decisão final, para que ele tenha uma decisão correta, ou que minimize esse erro. Então, se a gente pegar essa organização e transferir para uma empresa, a empresa ela tem que ter indicadores. A empresa ela tem que ter treino, né? Então eu treino e avalio. Isso. Eu treino e avalio. Será que o treino que eu dei, que eu ministrei, surtiu efeito? Eu só vou saber se eu avaliar. Avaliar como? No caso, numa empresa normal, se está vendendo mais, se aquele conhecimento realmente está surtindo efeito naquele colaborador, né? Então eu treino, avalio e tomo decisão. Então, e lá nós fazíamos avaliações físicas com os atletas e a organização, principalmente do nosso departamento lá, ela era muito interessante porque todos os preparadores físicos de todos os esportes, seja masculino, feminino, adulto ou formação, se ajudavam. Então, eu ajudei o preparador físico do basquete, do futsal, do vôlei também, eu avaliei atleta de vôlei, né? E eu era do futebol. Outros preparadores físicos do rugby vieram nos ajudar em alguns momentos. E essa organização do clube, deste departamento, para que serve? Qualquer um de nós podemos ficar doente num dia. Então, se acontece essa troca de informação, essa interação entre as modalidades na mesma função, naquela falta alguém pode ir lá e suprir.
e o atleta não ficou sem receber o seu treinamento, né? Então é muito bem organizado, né? É uma estrutura admirável que eu falo para vocês que nesse período que eu fiquei em Portugal eu tive a chance aí de visitar em torno de 7 estádios de Portugal, Espanha e França, e eu confesso a vocês que dos 7 que eu vi, o Benfica é o top 1 ou top 2, junto com o do Barcelona, que é fantástico também a estrutura. Então daquilo que eu vi de estrutura de estádio, né, eu destaco, ou seja, não é porque eu trabalhei lá, não é porque eu tive a chance de vivenciar essa experiência lá no Benfica, mas é muito bem organizado, uma estrutura fantástica, um dos maiores clubes no sentido de sócio-torcedor também. Ou seja, a organização deles não vai só dentro do cenário de atleta, vai de proporcionar experiência ao torcedor, que lá também eles não chamam de torcedor, chamam de adeptos, né? Então, assim, foi fantástico. É um clube realmente admirável. O Daniel, pegando o exemplo do Everton, ele falou que lá eles treinam e avaliam. E como que fica nas empresas se só treinar e avaliar? Como que fica o processo? Bem colocado. Quando ele falou isso, já pensei a mesma coisa que a gente conversa isso internamente, né? 2 pontos que você comentou, indicadores e você treinar e poder validar isso, a gente chama de validação, né? Então, o que a gente observa hoje, até numa reunião recente que nós participamos, no tempo da gente conversar, a gente falava sobre isso, assim, o treinamento ele virou quase uma questão, muitas vezes, eu não estou nem entrando no mérito se de quem faz ou não é crítica, mas o cenário hoje que a gente encontra, pelo menos, em muitas das visitas ou dos contatos que nós temos, é aquele treinamento que pontualmente é feito, seja porque o RH tem que fazer alguma dinâmica com a sua equipe, muitas vezes ele é demandado, ele acaba tendo ali a prerrogativa de gerar um treinamento, mas esse treinamento ele é feito, é mais uma questão ali de ordem emocional e não racional. E quando você traz essa questão, olha, eu tenho uma série de indicadores, eu consigo unir esses indicadores para tomar a decisão correta, você usou o termo. Sim. E aí é uma questão que nós enxergamos a racionalidade da decisão. Então o treinamento, pelo menos na nossa ótica, sem entrar no mérito da questão emocional ser importante, sem entrar no mérito da questão comportamental ser muito importante, eu ministro aula na área de gestão de competências, então eu sei a importância do comportamento que ele está diretamente inserido em tudo que nós estamos falando, mas a racionalidade no processo de tomada de decisão ele é muito importante, né? Então quando eu falo de treinamento, eu preciso sim entender por que eu estou treinando. Nós sugerimos que exista uma capacitação contínua. Imagina você treinar a sua equipe lá, usando o exemplo dessa equipe de futebol, e o treinamento ocorrer uma vez a cada 15 dias. Uma vez é inaceitável, não pode ser assim. Você tem uma questão física em jogo, tem uma questão da habilidade, tem a questão tática, tem a questão técnica. Me corrija se eu estiver enganado. Até porque o adversário também treina. Exatamente. O adversário está sempre posicionado. E aí você tem uma eficiência, por exemplo, de treinamento. Eu posso pegar um adversário não tão treinado assim e eu posso preparar melhor a minha equipe. Embora esse tema dê pra gente escorrer um podcast inteiro sobre ele, sim, a gente precisa entender racionalmente onde eu preciso e por que eu preciso treinar, que voltamos na esfera de definir processos, gerenciar a rotina para ver se esses processos que foram definidos estão de fato ocorrendo e não tem debate sobre isso. Eu mudo até a maneira de falar, porque isso é uma decisão que foi tomada, o processo decisório ocorreu, então não tem por que não dar sequência. A gente pode ter alteração de rota, correções de rota, mas definir o processo. Uma vez que esse processo foi definido e eu preciso gerenciar a rotina, precisa treinar, não tem debate sobre isso, passa a ser uma miopia sem tamanho, pelo menos no nosso entendimento. E aí, finalizando a resposta, Bruno, precisa validar. Eu treinei, eu realmente consegui gerar o suporte técnico, ferramental, se é que esse é o melhor termo, enfim, o treinamento ele realmente cumpriu o objetivo pelo qual ele foi designado, e eu preciso validar, né? Então, eu treinei como se eu tivesse entregue a uma empresa, e aqui eu estou fazendo um comentário que poderia até jogar contra a gente. Nos é confiado, muitas empresas nos confiam, né? É confiado a nós treinarmos as suas equipes, mas é importante que a empresa valide ou nos dê a condição para que a gente possa ter um trabalho continuado para que a gente possa ver a percepção e a validação desse treinamento, né? Exato. Não tem como não pegar o gancho. Quando você fala disso, eu já vou devolver a pergunta para vocês dois, inclusive. Eu vou descontar a pergunta que você fez. Mas assim, quando a gente
Você comentou, por exemplo, lá existia uma integração. Você passava, por exemplo, você passou pela área de voleibol, de basquetebol. Para quem é da área aqui de negócios, que nos ouve, tem um termo na administração que a gente fala do job rotation, né? Então a gente roda para que a gente conheça todos os departamentos. Não necessariamente a gente desenvolve o trabalho nos departamentos, mas existe uma compreensão de áreas. Né? E eu vejo que se no esporte, por exemplo, vou pegar o voleibol que você deu o exemplo aqui, a gente brincando, atacam todos, né? E da mesma forma existe toda uma compreensão da área, por exemplo, do levantador, do meio de rede, por aí vai, da função de líbero, para que a gente possa ter a questão da integralidade, para que a gente possa ter convergência, complementariedade, se é que esse é o termo. Como que você enxerga isso? Eu quero especificar a pergunta. Na Fisivita, eu já quero aqui fazer um jabazinho para você. Você tem uma empresa de ginástica laboral, ergonomia, e você presta esse serviço de saúde corporativa. E aí o nosso tema é saúde e produtividade. Como que a sua área, que muitas vezes, né, eu me lembro que hoje é legal, eu vou ter ginástica laboral, o pessoal vai fazer massagem no meu ombro. Não sei se tem, né, tem algum que você pega a dupla e faz e tal. Então não é legal porque tem uma massagem ali de alguns minutos. Existe todo um trabalho, uma preparação, um planejamento de ordem de saúde e produtividade para que lá na ponta a gente tenha uma melhor performance. Como que é isso? Explica para nós, para que o grande ponto da pergunta para quem nos ouve, eu estou me estendendo um pouquinho, mas assim, é entender como as pequenas ações e áreas que a gente acaba dedicando energia impacta lá na ponta no resultado final. Sim. Bom, ginástica laboral, o princípio é semelhante. Como é que eu vou aplicar um treino? Porque a ginástica laboral na empresa ela é um treino, né? Lógico que é um treino físico, focado para amenizar os impactos de lesão de esforço repetitivo, por exemplo, né? Então, para eu ter um foco de trabalho, eu preciso avaliar. Sim. E no caso a Fisivita, ela tem um instrumento simplesinho, que é uma pesquisinha de 8 perguntas, né? Que a gente chama de sintomatologia dolorosa relacionada ao trabalho. Então esse colaborador ele vai receber. É muito grande. Não tem uma sigla. Eu tô confuso aqui. Como é que chama e para que serve? Sintomatologia, ou seja, sintoma, né? Dolorosa relacionada ao trabalho. Qual é a minha dor nas costas? Qual é a minha sensação de dor quando eu estou trabalhando? Basicamente é isso, né? Então a gente tem esse instrumento, que é uma fichinha, 8 perguntas, né? Tem um bonequinho lá de frente e de costas, a pessoa responde as perguntinhas, ela vai marcar um xizinho ali para nós, aonde ela sente dor quando ela está trabalhando. Ah, professor, mas eu estava jogando futebol, torci o joelho, estou com dor no joelho. Essa dor eu não quero saber. Eu quero saber a dor que você sente quando você está trabalhando. Ah, você trabalha muito tempo sentado, você trabalha em pé, seja lá o que for, até porque eu sempre falo para eles, na minha visão, todo trabalho, sem exceção, todos têm sobrecarga de trabalho. Não existe trabalho, na minha visão, que não tenha sobrecarga de esforço. Ah, mas a pessoa é telefonista, fica o dia inteiro sentado, 8 horas todo dia sentado. Pergunta para essa pessoa como é que está a coluna dela no final do dia. Tem sobrecarga. Até porque, lendo um artigo esses dias atrás, o fisioterapeuta, que é um artigo de fisioterapia, ele comentou lá que quando nós estamos em pé, existe uma sobrecarga de esforço sobre a nossa coluna na faixa de 45%, 50% do nosso peso corporal, quando a gente está em pé. E quando a gente senta, essa carga sobe para mais ou menos 60% do meu peso corporal que está incidindo sobre a minha coluna. Então todo trabalho tem sobrecarga de esforço. E a nossa atuação ela começa com essa avaliação, né, com essa pesquisa. Aí a gente recolhe essas fichas, né, faz a tabulação dos dados e faz aí os gráficos, né, até para apresentar para o nosso cliente como é que se comporta as necessidades desses colaboradores. E também eu pego esse relatório, e que inclusive eu mesmo faço, né, eu gosto de fazer, e aí eu passo para o meu professor e falo, essa empresa, esse setor, ele tem necessidade na região da coluna. Então você vai, todas as nossas aulas, trabalha o corpo todo, todas, cabeça aos pés. Só que, em posse dessa informação, esse setor você precisa dar mais tempo, mais exercícios para a região da coluna. O outro setor, eles reclamaram mais de dor no pulso, por exemplo. 50% dos colaboradores relataram que tem dor no pulso.
Vamos priorizar exercício na região do pulso, pescoço, ou seja, qual a parte do corpo está necessitando ali. E é muito interessante ver, até porque agora em setembro foi o mês que nós fizemos essa pesquisa com as nossas 15 empresas que nós estamos atendendo aqui na região de Londrina. Foi muito interessante fazer ao mesmo tempo esses relatórios e ver o comportamento de uma empresa para outra. É muito interessante a gente ver isso. E aí a gente leva essa informação para a empresa, ou seja, o responsável da empresa, ele vai saber que é essa necessidade, e logicamente que se ele tiver que fazer alguma intervenção em mobiliário, em mudança de postura de trabalho, enfim, e o nosso professor também está em conjunto com ele para poder aplicar os exercícios focados naquela realidade, naquela necessidade, né? Então, quando a gente fala até do nosso tema aqui, né, saúde e produtividade, a gente chamou isso de um dos segredos do alto desempenho empresarial. Qualquer um de nós, qualquer um de vocês que estão assistindo a gente, né, pensa no seguinte: você trabalha lá em média 8 horas por dia, certo? Qual é o seu desempenho nessas 8 horas por dia quando você está bem? Agora nós pegamos essas mesmas 8 horas e vamos mudar o cenário. Você está se sentindo mal, está com algum problema ortopédico, de lesão, né? De DORT, doença osteomuscular relacionada ao trabalho. Qual é o seu desempenho quando você está com dor nas mesmas 8 horas? Então, só nesse cenário, quando eu converso com algum eventual cliente, algum potencial cliente, eu explico isso. Só isso já derruba aquela prerrogativa que alguns gestores com pensamentos não atualizados fala. Tem gente que pensa que 15 minutos de aula de ginástica laboral vai impactar na produtividade. Vai impactar se não tiver. Certo? Vai impactar se não tiver. Então eu falo para ele, eu faço esse paralelo. Quando eu estou bem, eu falo para ele, ó, você está trabalhando 8 horas, você está se sentindo bem, qual é o teu desempenho? Ah, é legal. E no dia que você está com dor na coluna, dor do pescoço, tem um torcicolo, está com o joelho doendo, tornozelo, você vai trabalhar, você vai produzir a mesma coisa? Não, eu não produzo. Eu falei, então, esse é o raciocínio. E a ginástica laboral vem te ajudar nisso. E assim, nesses quase 15 anos de Fisivita, tivemos muitas experiências, certo? E o legal de tudo é que o professor de educação física, na atuação dessa atividade de ginástica laboral, ele promove uma abertura com aquele colaborador impressionante. Tanto que o pessoal às vezes acha que a gente é médico, né? Mas a gente não é, a gente só está ali para passar o exercício e de repente instruir em alguma coisa. Então, vira e mexe, quase que semanalmente a gente escuta: professor, aquele exercício que você me deu, deu um estralinho na minha coluna, mas a dor sumiu na hora. Ah, eu estava sentindo uma dor no meu joelho, você fez um alongamento, parece que melhorou. Isso aí é até imediato, tanto que tem uma aula que eu chamo ela de aula show, né? Que a gente faz ali um pouquinho antes dos exercícios, a gente faz uma conscientização corporal e é uma coisa que imediato o pessoal sente a diferença. Então a Fisivita, ela está organizada desta forma com a ginástica laboral, com esse serviço, porque nós temos diversos outros, né? Eu costumo falar que a ginástica laboral é o nosso pão francês, é o que mais vende, né? Mas tem outros serviços que a Fisivita tem, e agora junto com a Bowen nem se fala, né? Tá ampliando consideravelmente. Ô Bruno, eu vou passar porque a pergunta era para vocês dois, de ordem de especificidade aí, né? Como que a gente observa, por exemplo, vou dar o exemplo, se você me permite, uma atuação direta ali na área do marketing, inclusive pegando o braço do marketing no digital. E quando a gente compõe o resultado, são diversos fatores, como nós conversamos, né? Como que você enxerga isso, essa pequena fragmentação, né? A gente observa ainda, o Everton é um gentleman, né? Os empresários que não estão com os pensamentos tão atualizados. Para mim é miopia, enfim, e talvez eu tenha boa parte, né, de situações onde eu sou míope, mas como que você enxerga ainda a necessidade do empresário de entender que a composição, hoje se ganha mercado no detalhe, e esse detalhe eu ainda vejo que ele realmente se torna um detalhe para ser tratado, e a gente precisa aumentar a lupa nisso, né? O empresário, quando fala em marketing, né, diretamente, ele lembra no digital, né, e lembra do post do Instagram, do Google, mas ele não pensa no marketing em si, no que o marketing traz de
de benefício para a empresa dele, tanto de informações, quanto de pesquisa, como análise de mercado, né? Então, a gente trabalha com marketing. Você faz uns posts lá, né? E tal. Também, né? Mas não só isso, né? Então, eu acho que, nesse sentido, o empresário está míope mesmo, né? Precisa se atualizar nessa... Mas também a gente vê que muitos empresários focam no processo do dia a dia, no fazer, e deixam essas informações, para depois, né? Então, pegando um exemplo de uma auto center, tem que atender o cliente, tem que trocar a rota, tem que pôr o carro para dentro, né? Mas e a sua marca? Como que tá? A minha marca tá no totem, só, entendeu? Então, o marketing, a gente precisa divulgar mais isso, falar mais isso, orientar mais o empresário nesse sentido, de que ele tem que ver a empresa como um todo, não só como um post no Instagram ou Sim. colocar o carro para dentro, né? É engraçado, né? Porque nós temos hoje o Vitor, por exemplo, né? O Vitor Ota, Bau & Co. e especialista na área de branding, né? Com arquétipos, enfim. E até na conversa que nós tivemos com ele chegava nisso, né? Olha, o senso de urgência ainda que nós temos em relação à visão integral da empresa ainda é muito baixo, né? Isso que você comentou bem. Olha, eu preciso começar a entender que está no detalhe. O exemplo que você citou de auto center, nós temos o privilégio de ter uma empresa, na verdade, duas desse segmento, cada qual, né? Uma truck center e outra car center, que entendeu e que de fato entende essa necessidade. E não à toa se destaca, né? Claro, com uma composição de fatores, né? A habilidade e o histórico, a tradição e a eficiência de gestão que possuem, anexado ao trabalho de diversos pares, onde nós estamos inseridos nesse contexto, e que acaba tendo um certo êxito frente ao mercado que foi proposto a atuar, né? Hoje, a gente observa muito nessa área, acaba sendo até um pouco cômico, porque a gente percebe aos poucos uma urgência do empresário em resultado, que é natural, mas aos poucos que eu digo no sentido, olha, eu tô querendo de fato ou me posicionar diferente, me diferenciar, eu tô buscando meios, mas volto ao que você comentou bem. Ainda o dia a dia, o cotidiano empresarial faz com que nós empresários nos tornemos tarefeiros, né? Eu tinha uma empresa que eu atendia na área de supermercado que ele falava isso, não, eu tenho uma equipe tarefeira, né? E eu não estou entrando no mérito se isso é bom ou ruim. Eu entro na seara de que, olha, eu preciso ter na pessoa ali designada essa visão estratégica na área de gestão, senão eu realmente tenho um problema. Eu volto com você, professor. Quando a gente fala de Fisivita, você deu um exemplo. Sim. A gente ainda tem alguns que eu conheço. Sim, eu queria saber se você consegue trazer na prática, e eu sei de alguns cases, por isso que eu estou colocando a pergunta, onde você tem visto de fato essa produtividade acontecendo diretamente em resultado. Porque o empresário fala, mas o que isso vai me dar de resultado? Eu tenho dificuldade com essa pergunta, porque eu acho que o resultado final ele se constrói. Então eu acho uma pergunta ali para quem está inserido no mercado atual, desculpe aqui a sinceridade, é uma opinião minha, não quer dizer que está certo, é uma pergunta quase que infantilizada, mas é o ponto de vista meu. Agora, como que tem sido isso na sua carteira de clientes, que realmente você consegue observar, olha, aqui na ponta isso está acontecendo? Então, só pegando um gancho no que o Bruno falou, ele falou de marketing, né? Só que a atividade física, a saúde do trabalhador, a qualidade de vida no ambiente de trabalho, ela entra num outro marketing, que é o marketing interno. O colaborador, ele é o ativo da empresa. É ele que produz, é ele que performa. E as empresas que olham para esse cenário de saúde no trabalho, elas estão saindo na frente. Assim que eu cheguei de Portugal, na outra semana eu já tive uma reunião com um cliente nosso, que é uma mega empresa, né, J. Macedo. E foi um feedback fantástico que eu recebi lá, onde tem várias J. Macedo em vários lugares do Brasil, né? E foi comentado que a J. Macedo de Londrina, ela tem os menores índices de atestado médico por causa de problemas ocupacionais, ortopédicos. Interessante. Do Brasil. E o pessoal das outras indústrias falaram, poxa, mas por que você está assim? Por que a tua unidade, nesse quesito,
atestado médico por causa de problema ortopédico está tão baixo, está quase zero. E nós temos 50%, 40% dos atestados são problemas ortopédicos. Porque eu tenho ginástica laboral. E é uma empresa, assim como temos outros clientes, que tem uma cultura na empresa. Ou seja, o seu trabalho é fazer o teu serviço lá, mexer na farinha, mexer no colchão, independente do setor, né, vender, não interessa qual que é o seu trabalho, mas faz parte do seu trabalho cuidar da sua saúde. E se eu cuido da saúde, eu não tenho dor. Se eu não tenho dor, eu performo mais. Então esse é um cenário. Ao passo que na ginástica laboral, os nossos professores eles são orientados a incentivar as pessoas a praticar o exercício fora do ambiente de trabalho. A ginástica laboral está muito mais do que massificado, confirmado a hipótese de que ela melhora a saúde no ambiente de trabalho e previne LER e DORT. Isso tem N artigos aí, mundo afora, que comprovam isso. Mas só que tem um outro detalhe. A ginástica laboral é um ambiente onde a gente construi um ambiente agradável, que aquele colaborador, ele não fica pensando assim, pelo menos são os feedbacks que a gente recebe, né? Mas hoje é o dia da ginástica laboral. Com a Fisivita não é assim. Com a Fisivita o pessoal pensa assim, chega para o gestor, quando é o dia que o professor vem? Quando é o dia que a professora vem? Porque a gente constrói essa relação com eles, né? Ao passo que, durante as aulas, a gente comenta sobre N assuntos voltados à saúde, alimentação, né? Tanto que, na última quarta-feira eu estava numa empresa e eu comecei a falar sobre consumo de sal. Pessoal, evita consumo de sal, hipertensão e tarará. E veio a calhar que eu vivi uma situação que, na verdade, por rapaz que estava lá, ele passou mal. Enquanto eu estava explicando sobre o sal, ele teve uma crise de hipoglicemia. Ficou pálido, lábio escuro, já bambeou para desmaiar. Aí os colaboradores, os colegas foram lá ajudar, a gente deu um café bem adocicado para ele e rapidinho voltou. E aí eu perguntei para ele, falei, cara, mas quando que você comeu? Isso era 8 horas da manhã. Ele falou, eu só almocei ontem. Então ele teve uma crise de hipoglicemia mesmo, né? Uhum. E aí, fato que o açúcar que ele tomou no café lá fez ele voltar rapidinho. E aí essa coisa ruim que ele vivenciou na quarta-feira, na aula de hoje, sexta-feira, eu cheguei para ele e falei, cara, eu posso comentar, pegar essa experiência que você viveu e comentar com os colegas? Aí ele pode, aí, lógico, sem expor nenhum, né, sem expor a pessoa de uma forma negativa. Mas o lado bom que aconteceu é que todos os colegas dele ficaram atentos, né? E aí, logicamente, a gente pegou essa situação que aconteceu em aula, junto com os colegas, e comentamos aos outros colegas, aos outros funcionários, de uma forma positiva, da importância de ter uma alimentação saudável, de ingerir vários tipos de alimentos, que daí você vai usufruir de vários nutrientes, né? Porque não existe, pelo menos eu não conheço, na natureza um alimento que tenha todos os nutrientes que nós precisamos, né? Tem proteína, carboidrato, vitaminas, fibras, eu não conheço. Então por isso que a gente tem que ter uma alimentação variável, que é uma das características de uma alimentação saudável. Ou seja, a gente pegou essa informação, essa situação que aconteceu e traduzimos ela para o pessoal, para conscientizar. E aí, essa é só um fato que eu estou comentando, porque aconteceu recente. Mas tem outros fatos que a gente incentiva eles à prática de exercício. Esses dias, um colaborador foi furar uma parede e machucou o músculo da coluna. Aí eu fui orientar ele, que é importante ele fortalecer a musculatura, e tarará, fui explicar tudo isso. Falei, vai fazer uma natação, uma musculação, alguma coisa, né? E fiz alguns alongamentos, fizemos algumas massagens e a dor dele sumiu lá. E aí eu peguei esse ensejo. Posso compartilhar com o pessoal sobre isso? Pode. E aí a gente pega as próprias situações que acontecem ali, né, no nosso meio, não é uma coisa que eu estou trazendo lá de longe, né, que nunca ninguém vai ter. Não, acontece no nosso meio ali. E a gente pega e expõe isso de uma forma a conscientizar as pessoas. Hoje eu falei para eles. Falei, quer ter uma boa saúde? Cuida da sua alimentação, pratica atividade física, tenha controle emocional, né? Então, assim, são tantas coisas que a gente precisa fazer, porque senão a gente vai se tornar uma bomba relógio. Uma hora vai dar um piripaque, né? Uma hora vai explodir. Se não cuida da saúde, até porque, só para fechar o raciocínio, a Organização Mundial da Saúde, ela define saúde como completo bem-estar físico, mental e social, e não somente ausência de doença. Ou seja,
eu não estou doente, eu tenho saúde, será? Né? Eu tenho todo o dinheiro do mundo, será que eu estou saudável? Será que um jogador que gravou a sua própria surra da namorada lá, será que ele está com saúde? Né? Ou seja, ele está vivendo um problema emocional. Ou ela, né? Seja lá quem for, não estou defendendo um lado ou outro, mas é a importância da gente cuidar de todos esses cenários que a gente não olha muito, né? Então, completo bem-estar físico, mental e social, e não somente a ausência de doença. E aí é com a saúde que na hora que eu for fazer o atendimento com o meu cliente, sem dúvida a pessoa que está bem saudável, né? Ela vai desempenhar melhor, ela vai atender melhor, ela vai desenvolver melhor, que é até o que nós conversamos outro dia na sua palestra, né? Que você comentou com os colaboradores daquele grupo. Então, assim, é tanta coisa, e eu enxergo que a saúde da pessoa, ela está diretamente ligada ao desempenho empresarial. Eu vou vender melhor, eu vou me comunicar melhor, eu vou entender melhor, até porque a atividade física, ela promove o nascimento de novos neurônios, né, que vão melhorar as conexões. Então, só tem a ganhar, não tem nada a perder. É engraçado porque, até se você quiser comentar sobre, Bruno, ainda no meu tempo, né, a gente está falando de mais de uma década no mercado consultivo, né, em um dos anos recentes, agora pouco antes da pandemia, a gente começou a observar as empresas que lideravam o mercado, o que elas tinham em comum. Né, a gente acabou fazendo em função de parcerias que a gente tinha pelo Brasil até então, né, atuando na franqueabilidade. Era muito fácil a gente conseguir algumas informações, na verdade, assim, informações que não eram concentradas. Então, em diferentes regiões do Brasil, você passou agora, né, praticamente por todos os estados do Brasil, né, quando a gente fala dos últimos 2 anos, e a gente começa a observar, empresas que lideram seus mercados, elas levam isso muito a sério. Né, pelo menos no acesso que nós tivemos quando a gente optou por enxergar isso. Olha, elas realmente enxergam esses aspectos de gestão ali sob o prisma de processo, gestão e capacitação, e entre outras frentes, tá? Questão de processo, não vou entrar nesse nível de detalhe, mas pegando aqui o que é a essência do nosso bate-papo de hoje, é a importância de cuidar da saúde do colaborador, né, na integralidade. Né? Então, por exemplo, teve uma multinacional que nós atuamos, eu acabei tendo o privilégio de participar, que eles falavam muito isso, sobre corpo, alma e espírito. E aí dentro disso era uma série de ramificações ali para ilustrar essa visão que eles estavam trazendo naquele momento e como tinha a importância da saúde do colaborador. E eu presenciei, eu estava inserido nesse contexto e eu acabava observando a diferença que isso fazia no meu dia a dia. Lembrando, você que passou aí um pouco vou até estender a pergunta, né? Eu vi o tanto que você viajou, talvez em um dos seus desafios profissionais recentes, né? E obviamente a questão mental, ela muda porque você está longe dos seus familiares, você tinha a questão, né, de está chegando um novo filho e você ali também se deslocando em demasia, enfim. E isso obviamente também mudava ali a capacidade que muitas vezes você tinha de cuidar, né, do seu físico, do seu momento em tese. Ali, por exemplo, você falou que pratica um esporte em questão, que certamente naquele momento o desafio era muito maior para que você conseguisse praticar. Como é que isso impactava em você como pessoa mesmo? O processo de viagens, principalmente no período que eu estava, que era o período pandêmico, então era bem complicado, mas eu sempre tive a saúde em primeiro lugar, né? Até eu gosto, tem um grande player do mercado digital que ele fala que os pilares dele é saúde, família e trabalho. Não inverta essa ordem, porque você tem que cuidar de você para que você possa cuidar de sua família e o trabalho te sustentar, né? E girar isso. Então, no ambiente no ambiente de corporativo de viagens, por exemplo, que eu estive, eu sempre tomava esse cuidado de ter um ambiente esportivo comigo para que não desandasse tudo. Então, a minha, vamos dizer, fuga, né, era fazer um esporte. Em qualquer lugar dá para você fazer um esporte. Com certeza. Então, eu colocava um tênis e ia correr na rua. Pandemia, você não podia ir em academia, mas na rua você colocava uma máscara e ia correr. Então, essa era a minha alternativa de trabalhar o meu corpo e principalmente a minha mente. Porque você fora,
um filho novo, em uma cidade, em um estado que você pouco conhece, era a forma de eu me equilibrar para poder passar essas situações, para poder também me desenvolver, porque daí eu teria um tempo para desenvolver, né? Leitura, a parte espiritual muito forte também. Então eu acho que é muito importante essa parte de saúde, principalmente para as empresas que muitas vezes não pensam nesse ativo, nesse marketing interno, que trabalhando isso eu acredito que dê muito mais resultado do que um simples post. Sim, até se me permitem falar, né, para quem nos ouve, e aí eu já quero até aproveitar, o negócio é o seguinte, né, a gente fazer um break aqui para você que está nos acompanhando, entender um pouco desse projeto da Bal & Co, né, você vai conhecer um pouco mais da Bal & Co. Eu tenho aqui 2 parceiros diretos de negócio que não vão permitir que eu seja tranquilo nas minhas mídias sociais mais, né, que eu não sou de... Mas a Bal & Co vem a mercado agora, e eu quero pegar, Everton e Bruno, parte do que fez com que nós nos uníssemos em relação a uma solução integrativa para o mercado, é isso que nós estamos conversando aqui. Nós realmente acreditamos nisso. Então, para você que nos ouve, o negócio é o seguinte, voltando, né, para eu não mudar o tema, é um projeto onde a gente quer levar conhecimento relevante, entendemos fortemente dentro da Bal que esse é um tema para lá de relevante. Na estrutura hoje da Bal & Company, né, que é o Bal & Co que nós chamamos, existe uma área de gente e gestão que cada vez mais vai ser muito bem pilotada, e aí tem uma pessoa responsável que não está aqui conosco nessa área e que vai estar diretamente ligada à área que até então a Fisivita que responde dentro da Bal & Co, que é a saúde do colaborador. Né, a área de gente e gestão, eu preciso gerir pessoas, não existem empresas, existem pessoas. Eu costumo brincar que até para eu estou comprando de um e-commerce, ok, parece que está ali uma relação só com a tecnologia, mas existem pessoas por trás. Então a gente precisa começar a entender a saúde da operação de maneira, né, um pouco mais integral, e a gente está indo para essa direção, passa a ser, né, está inserido nos nossos valores isso, né, e a gente tem isso como missão. Então eu quero não só parabenizar o trabalho que eu vi a Fisivita fazendo, eu vi a Fisivita nascer, né, há quase 15 anos atrás, e eu vejo como ela chegou com facilidade a conseguir mostrar a importância, né, desse conceito ao mercado. Eu também vi ainda na sua cordialidade aqui, é um lorde esse rapaz, não, empresários ainda como é que você falou, não tão atualizados. Então assim, a gente vê ainda talvez uma baixa extensão de entendimento muitas vezes, mas você trouxe um fato. Eu atendi pouco tempo atrás, até se me permitem, uma empresa onde eu nunca vi isso, acima de 20% de índice de absenteísmo. Para quem nos ouve, o pessoal faltando no trabalho. E eu nunca tinha... gente, são muitos e muitos anos. É como se aquela empresa tivesse... Depois eu vou compartilhar isso com o empresário em questão. É como se aquela empresa tivesse, a gente está falando de mais de 50 colaboradores, o direito de faltar. Então virou ali uma rotatividade. É a sua vez. Eu não estou falando que o empresário não estava tratando... Não estou entrando nesse mérito. Mas quando você olha o indicador, te deixa a sensação... De novo, não que seja isso, mas você olha e fala, cara, não é possível que até o número de faltas ele seja similar. Era uma coisa surreal para quem está inserido no mercado consultivo por tanto tempo. E sim, esse tipo de trabalho ele começa a mostrar como isso faz diferença na produtividade. Porque quando eu tenho um absenteísmo em alta, eu tenho, obviamente, um reflexo na minha produtividade. Eu não estou nem entrando na eficiência do colaborador, na qualidade da execução do colaborador. Eu estou falando da ausência da execução mesmo, ainda que ela não seja tão efetiva, não está tendo, alguém vai ter que cobrir. É que nem eu brinco muito para quem tem problema com pontualidade. Para quem me conhece sabe que eu sou um tanto quanto criterioso na questão da pontualidade. Evidentemente que eu atraso algumas vezes, mas quando isso acontece realmente foi um acaso, né? Por quê? Porque se eu atrasar, eu estou prejudicando o trem. Né? Alguém ali, por algum motivo, vai ser penalizado pelo meu atraso. Então, quando eu tenho, por exemplo, uma ausência na empresa, alguém vai ser penalizado. E se você tem a questão da saúde como prioridade, você favorece esse ponto. E aí entra na questão de gestão. Por isso que eu peguei esse exemplo. O que nós fizemos? Você falou de como era no clube que você estava, né, ali inserido. Faziam job rotation, as pessoas em uma situação emergencial, por exemplo, tinham condições de cobrir aquele outro colaborador. Mas enfim, o que eu quero reforçar é a importância da saúde no trabalho, né? E de você inserir isso, para você que nos ouve, inserir isso no aspecto de gestão. Professor, a gente está indo para a fase derradeira do nosso podcast. Passou rápido, hein?
Passou rápido? Verdade. Mas eu quero aqui... Eu queria que você faz um jabá, né? Agora é Ball & Co. A gente está no mesmo time aqui. Claro. Então eu queria entender, você falou que a Fisivita era o pão francês ali, a área de laboral. Ainda que de maneira resumida, o que a Ball & Co. na área de saúde corporativa faz através da Fisivita e como que nós podemos encontrar esse trabalho? Bom, Fisivita está aí fundindo com a Ball & Co., né? É um prazer imenso tá junto com esses grandes empresários, né, cada um no seu ramo, mas a Fisivita, ela vem para agregar isso, né, aos serviços que a Ball vai oferecer, porque tem que pensar nisso, né? Você acabou de comentar sobre absenteísmo. Ginástica laboral ajuda a derrubar isso aí, esses 20%, se essa empresa tivesse ginástica laboral, você pode ter certeza que ia cair para menos de 5%, né? Ou seja, a ginástica laboral, ela tem esse poder. Ela tem o poder de até resolver, sabe uma outra coisa que a gente nem comentou? Ela tem poder de resolver conflitos entre chefes de setores. Eu vivi uma experiência assim, onde chefes de setores, por causa de um bom dia que não tinha sido correspondido, virou briga entre os chefes de setores. Que fase. E que começou a impactar na produtividade da empresa. E sabendo disso, eu fui meio kamikaze no dia de uma aula, e essa aula eu que dei. Eu peguei esses colaboradores, às vezes eu tenho o hábito de fazer atividades em dupla, né, por exemplo. E às vezes eu falo, pessoal, forma uma dupla aí, cada um escolhe. Naquele dia eu formei a dupla. E eu falei, você com você, você com você, e eu deixei os dois briguentos por último. E aí eu falei, e fingi que eu não sabia nada. Eu falei, você vai com ele. E virei as costas e falei, deixa. Eu vou retirar que eu falei que ele é um lorde. Eu vou retirar. Seja o que Deus quiser. E aí, cara, foi uma atividade de massagem dupla. E aí comecei, faz massagem aqui, faz isso, faz aquilo, bate aqui, bate ali e tal, não sei o quê. Quem recebe a massagem fala a intensidade que quer receber e faz isso, faz aquilo. E tinha hora que eu dava uns flash na cara do cara sentado. E aí o cara tava meio que mais relaxado, começou a relaxar. E aí depois inverte posição, a mesma coisa, tal. Aí eu falei, eu consegui quebrar o gelo aquele dia. Lógico que foi sorte também, né? Mas o que aconteceu? No final, eu falei, pessoal, você que, né, fez a massagem no colega e recebeu, tal, dá uma palavra positiva. Na verdade não eram homens, eu não queria falar, não, mas eram duas mulheres, tá? E aí eu falei, dá uma palavra positiva pro seu colega aí no dia de trabalho de hoje. O que aconteceu com as duas mulheres? Se abraçaram, começaram a chorar. Uma pediu perdão para a outra. E foi uma experiência uma das maiores experiências que eu vivi dentro de ginástica laboral. Eu destaco muito isso, eu gosto de comentar sobre isso, né? Resolvemos um conflito, né? Então, dentro desse cenário, a Fisivita, ela está hoje junto com a Ball & Co., oferecendo essa solução, né, de saúde, que com certeza aumenta a produtividade. O site ainda não sei se está pronto o nosso site, né, para a gente poder divulgar o site, né, mas comunicação nova. Mas tem o meu Instagram lá que vocês podem me achar lá, né, ou Fisivita, né, PHYSIVITTA, né, Fisivita. Tem o Instagram meu, que é o meu nome completo, Everton Luiz Rodrigues Cirilo, né, também eu posto lá, ou por WhatsApp, né, 43 9481 98481 8778. Esse é o meu WhatsApp. Não é de Portugal, não. Não, esse é do Brasil. Esse é do Brasil. O número de Muito Portugal. chique, Eu vou dar um desconto se né? você ter errado, porque quando ele chegou no Brasil, ele perdeu o contato de quantos anos, né? De 16 anos. 16 cara. anos, perdeu e teve que... Um dia antes de eu vir embora, eu estava no Ministério Público de Portugal para poder apostilar o documento dos meus filhos, né, de escola, para poder validar aqui. E nesse dia, um dia antes de eu voltar, me clonaram o meu número antigo. Aí tive que mudar para esse agora, né? Mas faz parte, acontece, né? Então, podem nos encontrar assim que o site da Ball & Co estiver no ar. Podem nos achar nas redes sociais da Ball & Co também, né? Ball Empresarial. Então, vocês encontram a gente de uma forma bem fácil, né? A agenda é comigo nessa área. Estou disponível aí para conversar pessoalmente, por chamada de vídeo, enfim. A gente está aqui para ajudar as pessoas, né? Uma coisa que eu sempre falo é que o profissional de educação física, a vida dele é ajudar os outros.
É treinador de futebol, de vôlei, de basquete, de atletismo, não interessa. É preparador físico. Ele está ali para ajudar uma pessoa, um atleta. Está no alto nível? É para desenvolver o alto nível. Está na formação? É para desenvolver e para ensinar. Está ali para ajudar. É o personal trainer? Está ali para ajudar a pessoa a atingir o objetivo dela. Né? Na recuperação de uma lesão? Está ali para ajudar. Está no evento? Está ali para ajudar. Então, já que essa é a nossa profissão, né? Contem conosco, a Fisivita está disponível para todos. E acho que para fechar aqui a minha fala, tem um clichê que é muito usado, né? O mais importante é a saúde. O resto a gente corre atrás. E eu não queria que vocês ficassem com essa frase que eu acabei de falar como um clichê, mas como uma reflexão. Como é que está a sua saúde? Quem é você? Como é que você está? A sua saúde geral, né? Saúde como a OMS diz. Mente, corpo, físico e não somente ausência de doença. Pensa nisso. Porque em todas as empresas, eu peço para meus professores falar, né? Hoje a Fisivita tem 11 professores trabalhando, e eu sempre peço para meus professores falarem sobre a saúde. E dentro desse cenário, não dê valor na sua saúde quando você perder. Porque às vezes pode ser difícil reconquistar. Ou vai te dar muito trabalho, ou vai ser muito oneroso, enfim. É melhor, outra frase que é clichê, melhor prevenir do que remediar, né? Então faça a manutenção da sua saúde, cuide da sua mente, do seu corpo, através de exercício físico, através de alimentação, que com certeza você vai viver vivendo e não viver morrendo. Porque tem uns caras que vivem morrendo em pé, que dá até desgosto, hein? E aproveitando a fala do Everton aí, levando um pouquinho para o mundo dos negócios, né, onde a gente está inserido, a Bauer & Co pensa e criou esse ambiente corporativo, né, pensando nas pessoas, né? A gente trouxe o Everton, especialista, doutor em saúde. Eu sou especialista em desenvolvimento de pessoas. O Daniel é professor de pós-graduação em RH, se eu não me engano, né, Daniel? Em RH, marketing. Então, temos a Valéria, que também é de gente e gestão. O Vitor, que é na parte de brand, mas muito focado no público, no cliente, né? Desenvolvendo marcas, mas focado nas pessoas. Então, para você aí que é gestor, pense bem no seu negócio, mas pense nas pessoas que estão inseridas no seu negócio. Muito, muito bem colocado. Na verdade, parte do que nos uniu em tese é a gente começar a entender isso. Por exemplo, aí fazendo aqui, indo para a fase derradeira do nosso podcast, falando sobre saúde, produtividade. Muito bom, meu professor. Muito bom, meu Bruno. Acho que assim, são coisas, a gente ainda falou a conta gota. Já fica o convite para a gente estender esse assunto. Porque o nosso tempo não é tão amplo aqui na gravação, mas eu acho que dá para a gente evoluir muito, amadurecer muito, inclusive no cenário de possíveis soluções para serem conduzidas aí ao nosso mercado. Para você que nos ouve, a Bauer & Co, sim, ela nasceu com esse DNA atrelado. Nós temos inclusive projetos que nós estamos inseridos voltados sempre ao ser, né, ao ser de fato. O nosso propósito é esse. Nós temos hoje o privilégio, e até o professor Everton aqui falando para como encontrar a Fisivita, né, agora inserida num contexto em company, mas você tem a mesma questão que eu tenho, nós não somos, né, nesse mundo de hoje precisa ser, e é a minha fragilidade, né, de não expor muito o nosso negócio às mídias sociais, mas nós temos o privilégio de sermos buscados. Né, a Bauer e as empresas que estão inseridas no Bauer & Co, nós temos esse privilégio de sermos buscados pelo mercado, e a gente é muito grato por isso, talvez fruto aí de um histórico, de uma credibilidade, né, para quem entende que nós como profissionais conseguimos, né, de alguma forma contribuir nas operações. Mas hoje a Bauer & Co ela nasce pesada, a gente está falando de uma carteira de quase 30 clientes, né, com uma atuação direta em resultados, né, através de, além do que nós tratamos aqui em todo o ferramental, o aparato que nós temos por trás, na área mercadológica, né, que entra a área de marketing e vendas, na área de gente e gestão, na área de saúde corporativa que nós tratamos hoje, na área de gestão financeira, na área de branding e arquétipos, ou seja, a gente tem aí uma equipe multidisciplinar, inclusive na área de macrogestão, onde eu atuo diretamente.
Nós queremos convidar você não só a conhecer a Bauer & Co, mas a você conhecer o seu próprio negócio. A gente quer deixar a Bauer & Co à disposição de você que nos ouve, isso é um fato. Mas o convite que nós fazemos é para que você observe o seu próprio negócio. Como que está a gestão integral? Quando a gente olha para a integralidade, como que está essa operação? Para você que é gestor ou colaborador, como que você está nisso que foi muito bem comentado pelo professor e doutor Everton Cirilo? Corpo, mente, espírito, a gente brinca, né? Corpo, alma e espírito. Então, como você está? Você gestor, colaborador, você empresário na sua essência como ser. Então, a gente quer deixar esse convite para você, para que você observe bem a questão integral do ambiente que você está inserido. Ainda finalizando aqui o nosso bate-papo, a Bauer & Co, ela vem agora com uma nova proposta, uma proposta que eu não vou chamar de inovadora, porque sim, tem boas empresas que executam o que nós executamos no mercado. O que talvez nós conseguimos pensar e trazer como inovação é a questão multidisciplinar amplamente convergente, né? Em todas as contas agora geridas pela Bauer & Co, nós temos ali uma reunião coletiva para tratarmos cada qual a sua área e observarmos, sem entrar no mérito de remuneração, mas sim entrar no mérito de missão e propósito, o que nós conseguimos entregar, né, de fato integralizar internamente na Bauer e entregar para o nosso cliente. Então fica aqui a sugestão para que você conheça um pouco do nosso trabalho. Evidente que para nós vai ser um privilégio tê-lo, né, ali conhecendo um pouco das soluções que nós estamos apresentando, mas que principalmente você observe a sua operação e possa aí entregar o melhor para ela. O negócio é o seguinte, aí eu quero aqui finalizar lembrando, o negócio é o seguinte, foi um projeto criado pela Bauer & Co para levar para você, né, conteúdo significativo, relevante, que possa auxiliar diretamente o seu negócio. Então, como a gente fala em palestra, professor ou Bruno, aqui na Bolinha Preta, sim, a gente tem condições de, através de um conteúdo, um bate-papo totalmente tranquilo, né, totalmente, sem combinarmos absolutamente nada, a gente vem aqui para falar um pouquinho do que tem feito diferença no nosso negócio, nos negócios dos nossos clientes, e a gente quer que isso siga aí sendo, quem sabe, um ponto de apoio para você. Muitíssimo obrigado, até a próxima edição com um convidado para lá de especial, a gente já sabe qual é o convidado. O negócio é o seguinte, até lá.